Os adolescentes no Brasil estão preocupados com a injustiça social e acreditam que sua geração pode causar um impacto significativo no mundo. Quais são os fatores que contribuem para essa compreensão? E como a igreja pode usar essa percepção para fazer a diferença na geração atual e no mundo? Vamos começar pelo grupo dali, e aí depois a gente vai passando. Boa tarde. A primeira pergunta, é quais são os fatores que contribuem para essa compreensão? As perguntas que a gente estudou aqui já apresentam para a gente que 87% dos adolescentes entendem que podem causar pelo menos um pouco de impacto no mundo. Isso se dá porque hoje a gente tem um mundo muito globalizado, então o adolescente consegue chegar a informações muito mais rápido e muito mais fácil. Então ele tem acesso a artigos, falas, vídeos, palestras, reportagens sobre os mais diversos assuntos nas suas profundidades, onde ele consegue então estar habituado a essas coisas que ele quer estar lutando, contra essas injustiças como o desemprego, como a pobreza, como a questão racial. Então deu para eles também, essa globalização, uma voz, onde eles podem falar não só no presencial como no online. Então, nas redes sociais, onde estão a maioria dos adolescentes e jovens do mundo todo. É onde eles se interagem, é onde eles estão ali compartilhando sobre o seu dia a dia. E até mesmo na questão 21, ela pergunta o que era mais importante para eles. E a resposta de 64% é que, para eles, o mais importante é fazer o mundo à sua volta ser um lugar melhor. Então, eles têm realmente uma vontade de impactar o mundo a partir dessas coisas, Isso pode ser muito bom. E aí a segunda pergunta, que é como a igreja pode usar essa percepção para fazer a diferença. A igreja, a gente no grupo entendeu que ela está ficando para trás por falta de relacionamento com os adolescentes, por não se aprofundar mesmo e entender o lado deles, entender o porquê ele tem esses anseios, essas vontades de estarem lutando contra isso, e que nós precisamos ensinar a real motivação para impactar o mundo, que é ser como Jesus foi. Então Jesus era aquele que estava com os pobres, que estava com as viúvas, que estava com aqueles que eram deixados de lado, os doentes. E nós temos que levar Jesus como exemplo para que nós impactemos o mundo, Então, ensinar para eles real motivação para essas ações, e não que seja apenas por militância ou apenas por defender uma bandeira, mas por serem discípulos de Jesus e aí sim eles impactarem o mundo. Então, nós temos, a partir disso, que abordar esses assuntos no dia a dia deles. E abordar como? Através da palavra. Então, as pregações, os assuntos, as conversas, os discipulados, eles têm que conter mais essas conversas do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo nas faculdades, do que está acontecendo na escola, nos ensino médios, do que está sendo comentado, porque eles estão sempre sendo bombardeados de coisas e às vezes eles não têm um líder para estar direcionando e mostrando para eles o que eles têm que fazer, qual o caminho que eles devem seguir, Porque se nós não caminharmos junto com eles, outras pessoas caminharão. Uma das questões mesmo que foi citada é que quando se trata de quem pode ser mais influente ou ter um papel maior para essas questões de luta contra essas injustiças, a igreja e os líderes religiosos ficam por último. Por quê? Porque eles são muito mais ouvidos pelos professores da escola, pelos influencers, pelos youtubers, que estão ali, aonde? No celular deles, na palma da mão, que eles podem entrar em qualquer rede social, no Instagram, no Twitter, e obter essa resposta que eles tanto precisam. Então, se nós não formos esses líderes que caminharão com eles, mostrando para eles qual o caminho que eles devem seguir, eles procurarão em outras pessoas, que não terão a palavra como pautada, terão outros ideais, outras ideias, outros princípios, E então, entendendo isso, tem um termo que falam muito que o adolescente, pré-adolescente, o jovem, ele é uma Ferrari sem freio. Então ele tem um potencial gigantesco, que é a Ferrari, mas ele está num processo de amadurecimento. Então ele é sem freio, ele não tem, às vezes, um controle para entender decisões que ele tem que tomar, falas que ele tem que falar e outras que ele tem que se guardar. E quem que tem que ser, então, esse freio, esse controle para ele, somos nós, que somos os líderes. A igreja ela tem que estar apoiando esse adolescente, ela não tem que barrar ele, ela tem que caminhar com ele, é andar junto, é estar na mesma corrida, falando assim, isso aqui agora você espera, agora você vai.
E, além disso, entendendo então que nós temos que instruir eles com a Bíblia, caminhando e direcionando, a igreja precisa ser um local onde a gente conecte adolescentes com ONGs cristãs, com institutos, com locais que fazem trabalhos com, sei lá, moradores de rua, com pessoas de extrema pobreza, nas favelas. Nós temos que ser também a ponte para que eles tenham oportunidade de ter ações e cumprir essas ações junto com a igreja, né? Eu fiquei bem emocionado em ver o Ricardo falando, porque muita coisa que foi falada aqui, a gente tem vivido, né? Então o Ricardo, ele tem 20 anos, eu não sei se tem alguém mais jovem do que ele aqui, então é uma voz jovem, e eu discipulo o Ricardo há alguns anos, então tenho impulsionado, então acho que a resposta da outra questão é caminhar junto, né, Dinho? É caminhar junto. E ele falou muita coisa que eu ia falar aqui, né? Caminhar junto, então é isso. O adolescente, ele precisa de uma causa, né? Então, um dos fatores, né, que faz com que ele acha, né, que vai causar um impacto significativo no mundo, é que ele precisa de uma causa. O adolescente, ele é tribal, o adolescente, ele está no desenvolvimento e para ele é muito importante esse lance da causa. E as redes sociais hoje trazem essa causa muito rápido, né? Então, a gente comentou aqui do George Floyd, que morreu lá nos Estados Unidos, né, pelos policiais, numa ação ali de racismo, enfim. Em 3 minutos está no Brasil, em 3 minutos está no celular de todo mundo. Então, o adolescente hoje, ele tem esse impulso, ele tem esse impacto social muito mais forte que o impulsiona para a questão das causas, né? Todos nós aqui, um dia, fomos adolescentes e nós tínhamos as nossas causas, né? E aí o adolescente, além dele precisar de uma causa, ele entende que a geração dele é a geração da mudança. Então, todo adolescente aqui, todos nós aqui, quando adolescentes, o que a gente falava? Ah, sua geração do arrebatamento. Ah, minha geração agora vai revolucionar. Então, o jovem, o adolescente, ele às vezes também parece que a vida começa a partir dele, sabe? Então, a teologia é a partir dele. Você vai falar de futebol, o Neymar é o melhor do mundo. Não existiu o Ronaldo, o Ronaldinho, ninguém. O Neymar é o craque. Porque ele vê a partir dele. Isso faz com que ele entenda que assim, não, agora nós vamos mudar o que as outras gerações não conseguiram mudar. E outra coisa que nós falamos aqui também é que há um descrédito também, né? Porque antigamente não tinha tanta informação como tem hoje. E hoje eles percebem que a nossa geração, a geração dos nossos pais, cometeram vários abusos e vários erros. Então agora também tem aquele senso de justiça, né? Não, nós vamos mudar, nós vamos impactar, nós vamos transformar. Então a gente percebe que é isso, né? Ele precisa de uma causa, ele está muito conectado, ele tem acesso a muita coisa e ele fala, não, vou revolucionar, e ele acha que a geração dele é melhor do que as outras gerações. Agora, o que nós percebemos que a igreja tem que fazer com isso? Que foi a fala do Ricardo. O adolescente, o Daniel Siegel vai falar isso no livro O Cérebro Adolescente, né? Que o adolescente ele é uma Ferrari sem freio. Então ele precisa de alguém que continue impulsionando ele para a força, para o vigor que ele tem, mas que dê também para ele um discernimento. Então o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que encorajar, desafiar e discipular. Assim como Jesus fez lá em Mateus capítulo 10, que enviou os seus discípulos e depois falou, e aí, como é que foi? Então a igreja tem que fazer isso, né? A igreja ela tem que dar voz ao adolescente, a igreja ela tem que permitir, dar um ambiente para que o adolescente desenvolva as ideias dele e aí mentoreando. Só para finalizar nossa fala, a igreja tem que encorajar, só que encorajar sem discipular não gera uma ação real e verdadeira. Então é isso que nós entendemos. Legal, muito obrigado, valeu. Nós temos aqui ainda 2 grupos, né? Isso. Vamos fazer pitch de vendas agora, em 2 minutos para cada um falar, ok? Cada grupo. Então aqui um grupo e o outro era lá. Ok, então começar por esse. O outro microfone já pode ser levado para lá, para eles falarem. Falar em pé que é mais rápido, que gera desconforto, aí você quer sentar rápido. Meu nome é Vinícius, a gente quer trazer aqui 95 pontos sobre... Já fizeram isso no passado, pode deixar. Vai passar das 5:10, hein, gente? Já foi, né? 30 segundos já foi com a piada. Primeiro ponto assim, que a gente conversou num primeiro momento é relembrar, para falar a verdade, a gente falou bem no finalzinho, que a pesquisa, quando ela fala de cristianismo, 70% se refere a católicos, né? E a gente tende a avaliar sempre pelo prisma das igrejas protestantes, mas tem esse contraponto que é importante para poder sensibilizar melhor os dados.
Muita coisa já foi falada pelos outros dois grupos, então, pela síntese, eu vou focar mais na segunda parte, que é como a igreja pode usar dessa percepção para fazer a diferença na geração atual. E, de maneira bem prática, o que a gente gostaria de deixar, talvez, são sugestões e highlights do que nós reparamos que acontece. Boa parte dos jovens, eles veem que a escola tem um papel fundamental. Esse papel, exatamente 83% vê o papel de protagonismo da escola nessas mudanças contra a injustiça social. Então, as igrejas elas devem fazer aproximações com as escolas, né? Seja oferecendo palestra, treinamentos. Aqui a gente lembrou de teatros, teve outra ação que você lembrou? A MPC. Então, essa aproximação com as escolas, ela é fundamental e, obviamente, abrir novas escolas cristãs. Muitas igrejas têm esse chamado, então isso tem que ser uma coisa que tem que ser colocada. Tem aqui o Sistema Mackenzie, que eu sou cliente, então sou diretor de escola, a gente é cliente desse camarada aqui do lado. E para concluir também, eu acho que é o ponto central, na pesquisa Barna realizada no ano 10 depois de Cristo, eles também estavam sob o jugo de uma injustiça social que era o domínio de Roma, inclusive por isso que não foi Jesus reconhecido como Messias. Então a injustiça social ela existe por causa do pecado, não por causa do grupo A, por causa do grupo B, por causa do grupo C. E a gente tem que apontar isso, porque senão nós seremos apenas mais um grupo social trabalhando dentro de escolas, fazendo trabalho relevante, em que a gente está amansando, às vezes, uma geração. Então, não é esse o objetivo, a gente tem que apontar Cristo como sendo Ele o Redentor, né? E nós, como redimidos, né, a gente exalando a glória de Deus. Então, essa nossa contribuição em 3 minutos. Muito obrigado. Incrível, muito bom. Próximo grupo ali, sim. Boa tarde, graças e paz a todos. Bom, respondendo à primeira parte da pergunta, né, eles acreditam que podem causar um impacto e o porquê. Nós aqui como grupo falamos sobre que de alguma forma os adolescentes desenvolveram uma mentalidade de anti-injustiça. E aí vale para a gente ver da onde vem isso para que possa ser redimido com Cristo, né? Para que eles possam ver o que a Bíblia fala sobre essas coisas e isso também possa ser redimido. Dentro disso também eles desenvolveram o sentido de comunidade e tribo e nisso descobrir o empoderamento que há e que possuem poder para mudanças através da comunidade e da tribo. E aí já partindo para a segunda pergunta, como a igreja pode usar isso, nós vemos também que sendo sensível às dores dessa geração, para que a gente possa realmente responder às perguntas que eles estão fazendo, não as perguntas que a gente acha que eles estão fazendo. E dentro disso, dando a eles o sentido também de comunidade, onde eles são ouvidos e ensinados, e através da palavra não só falada, mas também vivida, né? E tudo isso volta, eu acho, para a resposta principal de todas as perguntas, que é através do discipulado.